Para o desespero de alguns e a alegria de outros, o nosso IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, já acumula uma queda em 2021 de mais de 4,19%, enquanto muitos ficam preocupados porque os fundos imobiliários caíram, principalmente, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ali nos meses de julho e também de agosto, muitos estão enxergando como uma oportunidade de comprar algumas coisas um pouco mais baratas e talvez ter um yield um pouquinho maior pensando no longo prazo. Mas, ainda assim, eu tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram, principalmente, se você não me segue, meu arroba tem algum cantinho aqui da tela, perguntando se ainda vale a pena investir na indústria de fundos imobiliários, dado que, reunião após reunião do Copom, a taxa Selic, ela vem subindo e, consequentemente, a atratividade dos fundos imobiliários vem caindo. Eu quero trazer essa resposta, mas também quero trazer os principais fatores que podem ter impactado nesse índice, né, de fundos imobiliários que a gente tem na nossa bolsa de valores, principalmente em alguns segmentos também. Também quero trazer os principais cuidados que a gente tem que ter nesse momento e aí, claro, a resposta dessa pergunta que vocês têm me feito tanto, né? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e já vou fazer o convite, tá, gente? Se você ainda não é cliente da Clear, o link tá aqui na descrição. Abra a sua conta, porque não somente fundos imobiliários, como todos os outros ativos que a gente tem na Bolsa de Valores, você pode negociar com corretagem zero. Então não pare de tempo, o link tá aqui, abra sua conta, seja feliz, não gaste dinheiro com corretagem, beleza? Bom, pessoal, mostrei pra vocês já o gráfico, a queda que a gente tem aí acumulada nesse ano de 2021, pelo menos considerando até o mês de agosto. Agora eu acho que é muito importante a gente falar sobre os principais motivos que podem ter levado os fundos imobiliários a toda essa queda que a gente viu, né? Então vamos lá, eu acho que é um conjunto da obra, não tem como a gente separar exatamente essas coisas, mas primeiro a gente precisa mencionar a questão do nosso Brasilzão. Então nós sabemos que nós não estamos nadando de braçada, existe uma preocupação muito grande dos investidores, né, sobre a questão do risco fiscal, do teto de gastos, sobre as eleições do ano que vem, sobre as reformas, né, se elas vão passar, como vão passar. A questão é que todo esse risco envolvendo o Brasil acaba afetando diretamente as taxas de juro longo. E aí o que acontece quando a gente olha para agosto? Taxa de juro longo de 2026 e para outros anos um pouco mais para frente, a gente acaba vendo aí uma taxa de mais de 10, 11%. E no que isso afeta os fundos imobiliários? A gente precisa entender que essas taxas de juros, elas refletem diretamente nos títulos de renda fixa. Então, cada vez mais nós temos visto alguns títulos de renda fixa, principalmente os de crédito privado, oferecendo aí alguns prêmios de 10, 11, 12%, ou seja, 2 dígitos, coisa que fazia um certo tempo que a gente não via, porque até então nós estávamos com uma taxa de juros de apenas 2%, né? Só que o que acontece? Os investidores vendo toda essa movimentação e essas oportunidades, né, de talvez ter um risco um pouco menor com um prêmio um pouco maior, eles podem acabar movimentando as suas carteiras, fazendo a migração aí dos fundos imobiliários para a renda fixa e aí, consequentemente, a gente vê essas quedas nos fundos imobiliários. Não somente por conta desses títulos de renda fixa, mas um outro ponto que a gente tem que colocar na ponta do lápis e que aí eu já quero compartilhar minha tela e mostrar para vocês é a própria questão dos títulos do Tesouro. Então nós temos títulos do Tesouro pagando IPCA mais 4,5, IPCA mais 4,8, como vocês estão vendo aqui na tela, e aí, consequentemente, os investidores que talvez tenham um pensamento ali de longo prazo, mas também que estão vendo que a nossa inflação ela está relativamente alta, eles podem estar olhando então para esses ativos para tentar conseguir uma rentabilidade um pouquinho maior com um risco um pouco menor. Só que um ponto muito importante sobre tudo isso, e é aí que eu quero trazer os cuidados que a gente tem que ter com os fundos imobiliários nesse momento. Existem fundos imobiliários que estão pagando mais de 2 dígitos, principalmente aqueles fundos imobiliários de CRIs. Tem muitos CRIs que são atrelados ao IGPM, ao IPCA, à nossa taxa de juros, né, ou a nossa taxa de juros mais um prêmio, coisas nesse sentido. E aí, no fim das contas, esses CRIs, esses fundos
fundos imobiliários que têm CRIs na carteira estão performando muito bem. E é por isso que o primeiro cuidado que eu acho que a gente tem que ter nesse momento é justamente manter uma carteira de fundos imobiliários diversificada. É claro que a gente não vai dar all-in somente em fundos imobiliários de shopping, de lajes corporativas, a gente precisa ter uma diversificação muito boa para conseguir aí um yield médio nesse momento, onde tem alguns fundos imobiliários que estão performando um pouco melhor e outros nem tanto, como eu falei da própria questão de shoppings e lajes corporativas, e que talvez podem demorar até um pouquinho para se recuperar e, consequentemente, podem estar com um yield um pouquinho mais baixo. Então, o primeiro cuidado, e não é só para agora, é para sempre, é cuidar com a diversificação da sua carteira de fundos imobiliários. O segundo cuidado, gente, é preço. Preço, ele importa. Conforme o preço que você paga em algum ativo, você pode aumentar ou diminuir a sua margem de segurança. Eu quero trazer um exemplo para vocês do HGRE que vocês estão vendo na tela. Como vocês podem ver, ele ao longo desses últimos meses pagou 69 centavos por cota. E aí o que acontece? Se você tivesse comprado esse fundo imobiliário a R$142, provavelmente o seu yield estaria em torno de 0,49%. Se você tivesse pago R$130, que é o que tá valendo mais ou menos agora, enquanto eu gravo esse vídeo pelo menos, o seu yield ficaria aí acima de 0,53%, e aí, consequentemente, você também teria uma margem de segurança um pouquinho maior, consequentemente um yield maior também. Então o preço, ele importa nesse momento. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente paga muito caro em algum fundo imobiliário, ele realmente tem que ter muita qualidade e ter aí uma promessa de retorno constante ou até mesmo crescente ao longo do tempo para justificar esse investimento. Quando a gente fala do HGRE, vocês viram que a gente pode ter sim essa diferença dependendo do preço que você vai acabar pagando, mas preço não pode ser olhado isoladamente, né, gente? Eu acho que acima de tudo isso, nós temos que unir preço com qualidade. Se eu enxergo que, olha, mesmo com essa questão da vacinação, das empresas voltando aos poucos para as lajes corporativas, da vacância dos shoppings diminuindo um pouco, ainda assim, eu penso que esses segmentos, eles não vão se recuperar tão rápido assim. Então é muito importante que, se eu quiser investir nesses segmentos, que eu encontre ativos de qualidade. Principalmente quando a gente fala de fundo de tijolos. Então, se eu quero fundo de tijolos, seja de laje corporativa, seja de shopping, seja de algum outro segmento, consequentemente, eu quero procurar em regiões que podem ter uma demanda maior, seja lá pela região de São Paulo, que também tem ali alguma vacância que seja pequenininha, próxima a zero, que esteja melhorando pelo menos, né, nesses últimos meses, mostrando sinais de melhora, para entender que, poxa, se eu vou segurar eles, quero aproveitar algumas oportunidades que tem agora nesse momento e eu vou segurar eles, eu quero que eles realmente consigam se recuperar e tenham uma melhora, porque tem qualidade dentro do portfólio. Então isso é muito importante, então aliar a diversificação de carteira com a qualidade, com a questão do preço, e aí, claro, a gente tem que olhar para a própria questão do yield, né? Eu trouxe essa planilha, como vocês podem ver aqui, com alguns fundos imobiliários que eu filtrei aí com yields acima de 4% e que estão negociando abaixo do valor patrimonial, né? E aí o que acontece? Nós temos vários fundos imobiliários, claro que alguns estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial porque realmente não tem tanta qualidade, outros só apanharam demais nesse exato momento, porque, por exemplo, o HGRE, como eu mostrei para vocês, ele manteve ali uma constante na distribuição dos seus dividendos, e aí, consequentemente, nós temos aqui alguns dividend yields que podem variar desde 4% até 9%, dependendo do segmento que a gente está olhando, né? Então, é claro que quando a gente olha, por exemplo, os de shopping, nós temos aí um desconto maior, consequentemente, nós temos alguns yields um pouco menores, e aí é claro que o mercado ele vai se reajustando a isso, né, gente? Não quer dizer que, nossa, é uma puta de uma oportunidade. O mercado ele vai se reajustando, mas ainda assim, quando você vai olhar para esses ativos, você precisa pensar na questão da qualidade, entendendo que às vezes o preço que você vai pagar agora, se as coisas melhorarem ao longo dos próximos meses, dos próximos trimestres, consequentemente esse yield pode aumentar também. E acima de tudo, a diversificação, porque como vocês podem ver, alguns fundos que são de recebíveis, que tem CRIs ali, eles podem ter alguns yields maiores. Aqui a gente está vendo que nessa tabelinha maior é de 9,28, mas nós temos sim alguns fundos que têm CRIs na carteira pagando 10, 11, 12%. Então a diversificação ela vai te entregar aí uma média desse dividend yield, que muitas vezes você pode sim acabar superando a própria questão da renda fixa. E aí que vem a pergunta, né?
né? Olhando tudo isso que eu trouxe para vocês, será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Sim, gente, eu digo que sim, mas claro que depende muito do perfil. Eu tenho um perfil um pouquinho mais agressivo, então eu não me sinto confortável muitas vezes em prender o meu dinheiro em um título de renda fixa que vai ficar 4, 6, 7, 8 anos, mesmo que tenha um prêmio de 2 dígitos, porque eu acho que muita coisa acontece aí no meio do caminho, algumas oportunidades podem surgir no meio do caminho para eu liquidar esses títulos de renda fixa, pode ser um pouquinho mais difícil. Então, olhando para os fundos imobiliários, entendendo que tem algumas coisas que estão relativamente descontadas e que podem melhorar ao longo do tempo e que ainda assim estão com um prêmio bacana e me entregam liquidez, porque se eu precisar eu vendo e dali 2 dias eu posso ter esse dinheiro na conta e alocar em alguma coisa que eu considero que pode ser uma oportunidade melhor, eu ainda acho que os fundos imobiliários eles valem a pena. Mas a renda fixa, ela tem uma importância muito grande para o investidor, né? A gente não pode ignorar isso. Seja para você que deixa a sua reserva de emergência, pelo menos a sua reserva de emergência na renda fixa, seja para aqueles investidores que têm um perfil um pouco mais conservador e moderado, que vão querer sim correr menos risco e olhar para a renda fixa e não se importam de prender o dinheiro por um tempo maior, claro que em troca de um prêmio maior também. Isso é muito pessoal, mas olhando para o meu perfil de investidora, eu acredito que sim, fundos imobiliários ainda são uma oportunidade, principalmente pensando nessa receita mensal que a gente pode ter e que tem muito fundo imobiliário que tem aí um prêmio também de 2 dígitos ou acima de 7, 8, 9% e que entregam muita qualidade também. Mas isso é o que eu penso, né, gente? O que eu quero saber agora? Eu quero saber de vocês. Quero saber se olhando toda essa conjuntura que eu apresentei, que vocês têm acompanhado nessas últimas semanas, se vocês continuam investindo em fundos imobiliários ou se vocês migraram um pouquinho para renda fixa, se vocês enxergam sim que tem alguma oportunidade no mercado ou se não, vocês acham que esse é o momento realmente de olhar para renda fixa, correr menos risco e esperar para ver o que vai ser do nosso Brasilzão aí, principalmente no ano que vem por conta das eleições. Me contem nos comentários, podem fazer a resenha de vocês aí que eu tô sempre lendo com o maior carinho e eu acho que é isso, gente. Passei toda a mensagem que eu queria e eu vejo vocês então no próximo vídeo.